falar sobre os precedentes nos Estados Unidos é algo muito difícil. Falar sobre a aplicação dos precedentes nos Estados Unidos é algo muito difícil por duas razões. Em primeiro lugar, porque há entre nós o péssimo viso de se supor que tudo que diz respeito ao common law não nos serve. Desde os bancos escolares, nos passam a ideia de que o common law é algo diferente. É algo que poderia, no máximo, suscitar alguma curiosidade, mas não deveria jamais permitir ou possibilitar um estudo mais aprofundado. Em segundo lugar, porque a aplicação dos precedentes nos Estados Unidos não é exatamente uma questão técnico-jurídica. A aplicação dos precedentes tem a ver com as particularidades históricas e com as contingências políticas que dizem respeito à nação americana e à própria história da Inglaterra. De modo que, em primeiro lugar, me parece necessário deixar claro que common law não se confunde com stare decisis. Há muitos doutrinadores que, de forma apressada, tentam vincular common law com stare decisis. Ou seja, common law com força obrigatória dos precedentes. Como se a força obrigatória dos precedentes fosse algo inseparável do common law. Ou como se o common law só pudesse ter sobrevivido durante os tempos com a força obrigatória dos precedentes. Entretanto, não é assim. O common law sobreviveu por séculos sem regras de precedente. Ou seja, sem as chamadas rule of precedents, sem as regras e as elaborações teóricas que permitiram, em primeiro lugar, a compreensão e, em segundo lugar, a aplicação dos precedentes. Em outras palavras, conceitos como ratio decidendi e obter dicta, obviamente, não estavam presentes na tradição do common law. Entretanto, alguém perguntaria, pois bem, mas por que os ingleses passaram a respeitar os precedentes das cortes superiores se lá não existia elaboração teórica ou regra jurisprudencial ou legal determinando a observância dos precedentes dos tribunais superiores? Isso ocorreu fundamentalmente porque o common law, como todos sabem, é o direito costumeiro que regulou a vida dos Englishmen. É o direito costumeiro que permitiu a tutela da liberdade e dos direitos do povo inglês. É um direito que, na verdade, segundo as elaborações dogmáticas, ou era descoberto, e essa era a posição de Blackstone, e depois a posição de Koch, ou era descoberto como se o common law fosse um oráculo que tivesse que estar sempre à disposição do bom juiz para ser revelado diante das necessidades do caso concreto, ou teria que ser criado, como posteriormente sustentou Austin e também Bentham, fundando a teoria constitutiva da jurisdição. Na Inglaterra e na common law até hoje, né, existe uma grande disputa entre a teoria declaratória da jurisdição, direito é descoberto a partir do common law, e a teoria constitutiva da jurisdição. O direito é criado pelo juiz. Hoje, só para você ter uma ideia, para que tudo fique nos nossos dias, você pode lembrar a polêmica acirrada que existe nos Estados Unidos entre Dworkin e Hart, e também Joseph Haas, por exemplo. Enquanto Dworkin, por incrível que pareça, sustenta que o direito deve ser descoberto através da interpretação, especificamente da interpretação da Constituição, Hart e Haas, que são positivistas, dizem que o juiz cria o direito. Isso é curioso porque todos supõem que a afirmação de que o juiz cria o direito é algo que não poderia ser dito por um positivista. Entretanto, é o contrário. Os positivistas, na teoria do common law, sustentam que o juiz cria o direito. Enquanto que os interpretativistas, como Dworkin, sustentam que o juiz descobre o direito. Voltando, entretanto, ao common law, à tradição da common law.
Como não existia um rule of precedence na tradição do common law, os juristas desta tradição, como Simpson, deixavam claro que a sobrevivência do common law não tem nada a ver com o respeito aos precedentes. Entretanto, nós, para podermos compreender de forma crítica a razão pela qual os precedentes obrigatórios foram instituídos no common law inglês e no common law estadunidense, e não no civil law, temos que necessariamente tomar em conta, ainda que de forma rápida, claro, alguns aspectos que dizem respeito à formação do common law e do civil law. Basicamente, o problema surgido com os valores da Revolução Francesa e os valores da chamada Revolução Gloriosa ou Puritana de 1688. Todos sabem que a Revolução Francesa pretendeu destruir o direito antigo e criar um direito novo capaz de tutelar a liberdade da classe emergente, ou seja, da burguesia. Ou seja, a Revolução Francesa destruiu o direito comum e instituiu um direito novo. Este era o propósito da Revolução Francesa. Pois bem, a Revolução Francesa, para assim poder atuar, teve que deixar de lado o poder do judiciário. Isso porque também, como todos sabem, os juízes pós-Revolução Francesa detinham laços espúrios com as classes que dominavam anteriormente à Revolução, ou seja, com o rei, com os senhores feudais e com outras oligarquias. Nesta época em que os cargos de juiz eram herdados e até mesmo comprados, obviamente que não se podia dar ao juiz a possibilidade de exercer um poder maior. Não foi por outra razão que Montesquieu, ao elaborar a teoria da separação dos poderes, deixou claro que o juiz deveria se comportar como um ser inanimado, como alguém que deveria simplesmente declarar as palavras da lei. Quando então surgiu a célebre locução Bouche de la Loi. Ou seja, os franceses não só destruíram o direito comum, como retiraram qualquer poder do juiz, qualquer poder do judiciário. Isso porque não podiam acreditar no juiz. E é por essa mesma razão que, nos países em que o pensamento de Montesquieu incidiu de forma mais incisiva, os juízes foram proibidos de interpretar a lei. Tanto é verdade que os juízes foram proibidos de interpretar a lei, que a lei revolucionária de 1790 instituiu uma comissão formada por legisladores para que os juízes, em caso de dúvida interpretativa, a ela recorressem. Essa comissão, pouco tempo depois, foi substituída pela célebre Corte de Cassação, que inicialmente também era composta por membros do Legislativo e tinha a função principal de cassar qualquer decisão destoante dos propósitos do legislador. Isto porque, para que a Revolução pudesse avançar, era absolutamente necessário fazer valer a vontade do Parlamento. A vontade dos juízes poderia simplesmente, ou na pior das hipóteses para os revolucionários, obstaculizar a realização dos desejos da Revolução. Até porque se sabia que conquistas sociais que tentaram ser impostas pela lei anteriormente à Revolução já haviam sido freadas pelos juízes que mantinham laços com o rei e com os senhores feudais. Então é clara a razão pela qual se proibiu o juiz de interpretar a lei e se disse, como Montesquieu, que caberia ao juiz simplesmente declarar as palavras da lei. Tanto é curioso e tanto é importante isso, pouco frisado no Brasil, que os pais da Revolução Francesa, Robespierre e Le Chapelier, disseram, de forma textual, que a figura do judge made law era a mais detestável das instituições jurídicas, devendo ser destruída para o bem da Revolução. Essa é a realidade do civil law, portanto. Essa é a realidade da tradição do civil law que deu origem ao nosso sistema. Por outro lado,
na Inglaterra, em 1688, com o surgimento da Revolução Puritana, ou da Revolução Gloriosa, é vencida uma longa batalha contra o monarca, pelo parlamento. É certo, o parlamento vence a batalha contra o rei. Entretanto, o parlamento não pensa em nenhum momento em destruir o direito antigo, em destruir o direito comum, em fazer desaparecer o common law. Muito ao contrário. O parlamento passou a lutar contra o arbítrio do juiz mediante a autoridade do common law, mediante a força do common law, mediante o instrumento do common law. É preciso lembrar que antes da Revolução Inglesa, aliás, de 1688, nós temos o célebre caso Bonham, de 1610, onde Edward Coke, um juiz que teve grande importância na luta contra a tirania do monarca, afirmou textualmente que as leis estão submetidas a um direito maior, ao common law. E, caso o desrespeitem, não tem validade nem mesmo eficácia. É muito interessante porque essa decisão tomada em 1610, no caso Bonham, faz surgir a primeira semente do Judicial Review estadunidense. E isso de forma paradoxal, porque nós sabemos que na Inglaterra não existe controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade veio mais tarde, com a Revolução Americana, em 1776. Entretanto, é correto dizer que também com a Revolução de 1688, fica muito claro que os juízes têm dever, não só poder, de definir os casos concretos a partir de um amplo pano de fundo, ou seja, a partir do common law, extraindo direitos e deveres do common law, como faz hoje o juiz do nosso sistema, que decide a partir da Constituição. Aliás, se nós fizéssemos um parênteses aqui, ficaria muito claro que o juiz brasileiro tem muito mais poder do que o juiz americano. Muito mais poder. Porque ele decide a partir da Constituição, como o juiz americano decide também a partir da Constituição, ou como o juiz inglês decidia a partir do common law, e pior do que isso, não tem respeito aos precedentes das cortes superiores. Entretanto, como o juiz inglês tinha o dever de julgar a partir do common law, e a ele era dada, por consequência, uma subjetividade muito maior, uma ampla latitude de poder para julgar, tornou-se necessário ao jurista inglês o quê? Não simplesmente como fizeram os revolucionários da França, afirmar que a lei é suficiente para garantir a liberdade. Tiveram eles que, porque o juiz tinha amplo poder para julgar, que firmar que importante era a igualdade perante as decisões judiciais e a coerência do direito, aí incluídas as decisões judiciais. Em outras palavras, os franceses, a tradição da civil law, melhor dizendo, a tradição da civil law supõe que a lei é bastante para garantir a liberdade. Por quê? Porque supõe-se que o juiz não poderia interpretar a lei, que a lei teria que ser simplesmente declarada, de modo que ela seria suficiente para permitir a tutela aos direitos e às liberdades. Já na Inglaterra, como você tem consciência, e não se precisa criar o mito, a ideia falsa de que o juiz não pode compreender o caso concreto e interpretar a lei, né, porque isso é obviamente falso, porque não há quem possa fazer um juízo sem compreender alguma coisa, sem interpretar alguma coisa. Como na Inglaterra eles não precisaram cometer essa falsidade teórica, eles sabiam que os juízes poderiam decidir de forma diferente os casos, eles foram obrigados, então, ao invés de dizer que a igualdade estava garantida pela lei, frisar que a igualdade tinha que ser preservada pela isonomia de todos os cidadãos
perante as decisões judiciais. E que, por causa disso, a ordem jurídica tinha que ser coerente, aí incluídas as decisões judiciais. De modo que os precedentes surgem na Inglaterra exatamente para preservar a igualdade e a coerência do direito. A igualdade perante as decisões e a coerência do direito, sem a qual não há Estado de Direito, foram determinantes para o surgimento do respeito às decisões na Inglaterra. E isso surgiu de modo natural. E teria surgido, imagino eu, no civil law, de forma natural, não fosse o engano de se supor que todos os juízes podem proferir decisões iguais, porque não podem interpretar a lei. E quando, eventualmente, isso acontecesse, teriam suas decisões cassadas pela Corte de Cassação. Essa, portanto, me parece que seja a primeira razão para demonstrar o motivo pelo qual o common law passou a respeitar precedentes. Entretanto, para se introduzir o problema no direito estadunidense, é preciso lembrar que a Revolução Gloriosa, a Revolução de 1688, frisou o princípio da supremacia do parlamento. Ao frisar o princípio da supremacia do parlamento, deixou claro que as cartas, ou seja, as leis da metrópole, as leis inglesas, se sobreporiam às leis da colônia, das colônias, as leis produzidas na colônia. E exatamente por isso, os juízes da colônia, ao aplicar as suas leis, jamais poderiam destoar das leis da metrópole. Fica claro, em outras palavras, que os juízes dos Estados Unidos, nesse momento, passam a ser controlados pelas cartas da metrópole. Entretanto, logo a carta que controla os juízes americanos é substituída pela Constituição dos Estados Unidos com a Revolução de 1776. Com a Revolução de 1776, surgindo a Constituição, e logo se afirmando a cláusula da supremacia, ou seja, a cláusula embutida no artigo 6º da Constituição dos Estados Unidos, que afirma que todos os juízes estaduais estão submetidos à lei suprema do país, fica muito claro que os juízes estaduais têm que prestar devoção à Constituição e, portanto, embora isso não tenha sido dito desde logo, vai ser dito muito tempo depois, aos precedentes constitucionais. É interessante que a afirmação da força obrigatória dos precedentes constitucionais apenas é expressa pela Suprema Corte Americana em 1958, no caso Cooper versus Aaron, quando a Corte, para decidir no sentido de que os precedentes da Suprema Corte são vinculantes, aplica novamente a cláusula de supremacia, aplica pela primeira vez a cláusula de supremacia do artigo 6º da Constituição dos Estados Unidos.